Alô galera, tudo bem com vocês? Missionário João Batista Ferreira na área para mais uma pequena catequese. Já vou pedir de antemão o seu like, dê um like aí, dê uma curtida marota para que nós levemos essa nossa catequese para mais pessoas, para mais católicos, para aprender mais sobre a nossa fé. Aqui eu faço vídeo, sou missionário João Batista Ferreira e faço vídeos mostrando a nossa doutrina e também diferenças de doutrinas das seitas protestantes, das igrejas protestantes e da igreja una, Santa Católica e Apostólica Romana. Peço a intercessão de Nossa Senhora de Anguera e Santo Padre Pio nesta grande missão de passar essas pequenas catequeses para vocês, e vocês compartilhem com mais pessoas, com seu pai, sua mãe, seu primo, sua prima, e vai espalhando, vai compartilhando esses vídeos para levar para mais pessoas. Nos comentários sempre tem coisas legais lá que os irmãos estão colocando, tem católicos que falam, que perguntam, que falam que gostou do vídeo, que pedem sugestões de vídeo. Você que está aí, você que vê esse vídeo, vá lá, curta também, curta o vídeo, se inscreva no canal e vá lá comentar também com eles. Tem sempre algum irmão protestante falando alguma coisinha lá. Tem uns que falam muita besteira, eu vou e corto, bloqueio. Tem outros que falam alguma coisa que dá pra gente ajudar eles em alguma coisa, a gente comenta alguma coisa. Tem irmãos que comentam também, e eu dou total e livre consentimento para os irmãos católicos comentar nos vídeos dos irmãos, nos comentários dos irmãos protestantes, sim, porque ajuda muito, né? Aqui tem a irmãzinha Glória que comenta demais, o irmão Nick, João Batista, e outros que comentam, irmã Isabela, irmão professor Rubem, tem uma ruma aí, graças a Deus, que me ajuda demais e evangeliza junto comigo. Olha, eu recebi um vídeo, eu tenho uma irmã que gosta muito de me ajudar, minha irmã Gorete, que Deus abençoe abundantemente você e toda a sua família, irmã Gorete. Ela manda alguns vídeos para mim sobre as controvérsias protestantes, né? E eu vi um pastor corajoso aqui, eu fiz um vídeo há um tempo atrás aqui, um teólogo falando que dentro da igreja protestante não tinha a questão da livre interpretação protestante. Tem, rapaz, deixa de ser mentiroso. Vocês que são protestantes sabem que o grande problema do protestantismo é essa livre interpretação das escrituras. Eu interpreto da maneira que eu quero e faço a Bíblia falar aquilo que eu quero e não o que Deus quer passar. Porque se você falar o que Deus quer passar de fato nas escrituras, Deus quer uma única fé, um único Senhor e um só batismo tem que ser proclamado, uma única igreja, a unidade. Olha, esse pastor aqui, ele condenou a atitude de outro pastor, um pastor brasileiro aqui condenou a atitude de outro pastor que mora na Austrália, que está recrutando pessoas para um determinado local e se dizendo ele que é Jesus Cristo, e que as pessoas indo para este local, dando dinheiro a ele, vão ficar protegidas dos castigos que vão sobrevir ao nosso mundo. Olha, não tem canto nenhum que você se esconda dos castigos de Deus, mas esse cara aqui fala que pode fazer isso porque ele é o próprio Jesus, e esse outro pastor aqui veio descer a lenha nele. Pastor corajoso, falou algumas verdades, mas no final eu vou mostrar para vocês que no final das contas termina na mesma, sem saber aonde está. Preste atenção o que acontece com esse pastor que denuncia o outro, como ele argumenta. Eu vou explicar para vocês que ele fala algumas verdades, sim, mas o princípio todo da conversa ele se perde quando ele fala uma coisa, a esposa do cordeiro. Aí ele se perde porque não tem como ser as seitas, porque senão seria as esposas, né? Escutem bem. Isso aqui já é para se preocupar, tá? Esse homem aqui está dizendo que ele é o Filho de Deus, ele é Jesus, que ele veio aqui na Terra para poder salvar toda a humanidade. Observa a quantidade de pessoa que vai segui-lo. Aqui na Terra, ele já foi guarda de trânsito, já serviu o exército, já fez algumas outras coisas como operário em empresas, e agora ele disse que recebeu um chamado de que ele foi revelado ser Jesus, o encarnado. Analisa aqui comigo, analisa aqui. Olha, essas coisas teriam que acontecer para poder mostrar que realmente Jesus vai vir. Sabe o que ele está mandando fazer? Ele está mandando todas as pessoas venderem seus bens, colocar na mão dele e morar em um certo lugar recuado. É o lugar da promessa. Onde não vai ter ranger de dentes, tristeza, só alegria. Ele está reunindo a massa de pessoas dizendo ser o Filho de Deus
para morar junto com ele. Analisa aqui, um homem branco, olhos azuis, bem bonito, perfeito, as suas vestes. Tudo isso a Bíblia já fala. Eu vou já te explicar sobre esse assunto. Dá uma olhada. Mateus 24, versículo 5. Muitos virão em meu nome. Jesus já deixou aí alerta para a igreja. Eu não vou mais descer aqui na terra. Não vou fazer mais milagres e prodígios e maravilhas. Eu só vim para poder buscar a minha igreja, a minha noiva. E tem muitas pessoas que caem na lábia de pessoas assim, sabe por quê? Porque vê acontecendo falsos milagres, as pessoas vendendo as suas casas, seus bens, dando todo o valor, todo o dinheiro na mão dessas pessoas para morar em um lugar fechado, aonde eles acham ser o Cristo. Jesus vai voltar, não é para colocar ninguém aqui na terra não, meu irmão. É para cumprir a palavra, que ele iria preparar morada, e lá nós iríamos morar com ele, nas moradas celestiais, junto ao Pai. Coloca nos comentários o que é que você acha sobre esse assunto. Pastor corajoso, ele mostrou um dos piores fracassos das igrejas protestantes, a sola interpretação das escrituras, mandar solo, né? Oxi, que horror. Mas ele falou, ó irmão, Jesus não vai falar. Ele falou muitas coisas aí que não se batem, né? E se Jesus não está curando, filho, quem é que está curando, né? A força de Deus, o Espírito Santo está entre nós, né? O próprio Cristo nos cura. Mas o assunto aqui é a esposa de Cristo. Quem é? São várias. Eu gosto de fazer vídeo falando sobre a igreja, que os irmãos protestantes ficam doidos. Que eles começam logo a dizer, eu sou igreja, mas a Bíblia condena, rapaz. Não vem com esse negócio não, que a carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 14, deixa bem claro, não tem conversa da igreja ser um indivíduo, não. Sai dessa. Não vem os comentários aqui não. Não vamos abusar com isso não, porque eu sou a igreja que você vai levar, viu? Olha, você que é católico, nós somos membros da igreja, Efésios capítulo 5, verso 30, membros, fazemos parte da igreja, mas eu não sou a igreja, porque Mateus 18, capítulo 18, versículo 17, fala que a igreja julga o fiel. E como é que a igreja vai me julgar se eu sou a igreja? Não faça isso, essa burrice não, viu? Mas esse camarada falou aí da questão da esposa de Cristo, né? Vamos entender um pouco a esposa de Cristo no capítulo 5 do próprio Efésios, né? Versículo 23 fala, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Ele mesmo, olha a Vulgata como está bonito, ele mesmo que é o seu corpo, do qual é o Salvador. O corpo faz parte a cabeça faz parte do corpo e o corpo da cabeça. E a cabeça do corpo de Cristo a cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. E ele vai salvar toda esta igreja com seus méritos, com seu amor, com a sua glória. Prestem atenção que esse texto aqui, ele nos remete a pensar o que fala em Colossenses capítulo 1, verso 18, que fala que Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Basta a gente dar uma analisada aqui, Colossenses 1, verso 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, de maneira que ele tem a primazia em todas as coisas. Olha o que fala São Paulo aos Colossenses. Mas vamos meditar agora a questão da esposa, né? A igreja ela é tratada como esposa de Cristo e como corpo de Cristo, né? Nas Sagradas Escrituras. A gente vê como os protestantes, eles são carnalistas, né? Esse cara ele conseguiu enganar muita gente, e esse outro pastor está denunciando. Por quê? Porque eles querem fugir do sofrimento, né? Esquece que o próprio livro do Apocalipse, no capítulo 7, fala que quando o apóstolo João pergunta ao ancião a questão daqueles que estavam lá, naquela visão que ele teve no céu, o ancião fala claramente que são os que vieram da grande tribulação. Mas infelizmente os irmãos protestantes querem correr de sair. Não é correr não, filhinho, vamos passar. Se for para passar, vai passar, né? Por isso que a igreja católica, que é a esposa do cordeiro, ela sabe que a cabeça passou pelo sofrimento, o corpo tem que passar.
Tem que passar. E aí ainda a gente vamos ver todos esses problemas que estão acontecendo dentro da igreja. Tem gente que fica se perguntando ainda o porquê, né? Porque, infelizmente, a igreja vai ter que passar por este sofrimento e todos nós juntos somos membros dela, né? Vamos entender o que fala o livro do Apocalipse sobre a questão da esposa do Cordeiro, né? No capítulo 19, versos 7 e 8 fala: olha a esposa do Cordeiro, né? Tem alguns pontos aqui que eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem legal. Capítulo 19, versículos 7 e 8. Olha: alegremo-nos e exultemo-nos e demo-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa está ataviada. Bíblia Vulgata. Verso 8. Ele foi dado a vestir-se de finíssimo linho resplandecente e branco. Aí mostra a pureza da igreja, né? E este linho fino são as virtudes dos santos. Dos santos. Aí se você fazer um vídeo explicando sobre a questão dos santos, vem um irmão protestante aqui e diz assim: só Jesus é santo. Jesus é o santo dos santos, meu filho. Mas ele emana a santidade para todo o corpo místico dele, que é a igreja. Preste atenção. Portanto, o que o pastorzinho tentou explicar para nós, ele fala que Cristo ainda vai vir, e ele vai vir de fato buscar a sua igreja, né? Mas não é a igreja dele não, que foi fundada possivelmente por ele não. É a igreja fundada pelo próprio Cristo, que é seu corpo místico. No capítulo 21, verso 9, fala assim, do próprio Apocalipse: e então veio um dos 7 anjos que tinha os seus 7 cálices cheios de 7 pragas últimas, e falou comigo dizendo: vem cá, e eu te mostrarei a esposa, a consorte do Cordeiro. A Bíblia Vulgata fala a consorte do Cordeiro. Cristo tem sua esposa, que é a Igreja Católica e Apostólica Romana. No livro, na carta aos Gálatas, Paulo fala nessa questão. É bem interessante a gente entender no capítulo 4 de Gálatas. Vou procurar aqui para ficar bem mais fácil, para a gente entender que muitas vezes a gente pode passar descompreendida, né? Descompreendido, melhor dizendo. Olha, fala-se aqui no capítulo 4, versículo 25 e 26, fala: porque Sinai, porque o Sinai é o monte da Arábia que representa Jerusalém, que é cá de baixo, que é escrava com seus filhos. Esse texto eu já passei no vídeo anterior, mas ele nos remete bem a esse vídeo aqui, né? Mas aquela Jerusalém que é lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, né? Uma das peculiaridades da Igreja de Cristo é nossa mãe, né? Essa Jerusalém aqui, ela não é a Jerusalém antiga e também não é a Jerusalém atual, que está passando por problemas agora, né? Questões de guerra. É a Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Mas aí os irmãos protestantes falam: não, mas você falou de esposa, né? Mas a esposa pode ser qualquer uma, não. A esposa de Cristo, ela tem que ter uma unidade doutrinária. Vamos encontrar essa unidade vamos ler Filipenses, capítulo 1, verso 27, para nós entendermos bem. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Essa unidade cumpre-se somente ao que vos mostrei em vosso proceder, dignos do Evangelho de Cristo, que eu vá ter convosco, que permaneça ausente. Desejo ouvir que estáis firmes em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho. Se você que é protestante achar que a esposa do Cordeiro é a sua igreja, você tem que entender uma coisa: todas as outras denominações, elas estão caminhando na perdição. Elas estão pregando outro evangelho que não é o de Cristo, e consequentemente levando as pessoas à condenação. Porque preste atenção ao que São Paulo falou. Olha, no versículo 27, parte B: estais firmes em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do evangelho. Unanimemente é união. Você já viu a igreja protestante unida uma com a outra?
Eu só vejo elas unidas quando elas vão jogar pedra na igreja católica, jogar pedra. Aí se unem, mas quando fala em doutrina, basta você ver o que acontece com Jeová, politeísmo. Eles cometem, testemunho de Jeová. A questão da sétimo dia, que nasceu lá na questão da invenção lá do fim dos tempos, ao Eluade de suas 2000 profecias que profetizavam todo tipo de porcaria, né? Tanto é que hoje poucos os pastores do sétimo dia, da igreja sétimo dia, falam de Eluade, porque falou muita porcaria. Mas naquela época era moda, né? Toda igreja protestante tem uma profetisa, né? Aqueles que profetizavam heresias. A Assembleia de Deus tem a sua doutrina, Universal tem a sua doutrina, Mundial a sua doutrina. Como é que eles vão pregar um evangelho com essa unidade que Paulo fala? Só a igreja católica, que ela é una na sua doutrina, né? Filipenses capítulo 2, verso 2. Completai a minha alegria, permanecendo unidos, tendo o mesmo amor e uma só alma, os mesmos pensamentos. É outro ponto, meu irmão, não tem como não. Essa esposa que esse pobre pastor falou com... Ele fez bem ter condenado o outro pastor que estava roubando e ainda trazendo o povo para um exílio, mentindo ele, falando que era um refúgio e escapar do sofrimento. Que na cabeça do pastor australiano, se eu não estou enganado, a terra vai ser... o céu vai descer aqui, vai ser aqui. Não é assim. Aí o pastorzinho ali, ele tentou até explicar bem, mas ele esqueceu que ele está fora deste corpo, que ele não tem unidade doutrinária com as outras igrejas e, consequentemente, são apenas seitas, movimentos religiosos, mas não como a Santa Mãe Igreja Católica e Apostólica Romana. O próprio Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 1, a gente vamos entender bem, claramente, quando ele coloca no verso 10, essa questão da unidade. Paulo fala demais de unidade. Prestem atenção no versículo 10 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos sejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Viveis em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Que não haja divisões, meu povo. Sai dessa casa, meu povo. O protestantismo ele vai cair por ele próprio. Você que é católico, observe e preste atenção. Olha, o católico ele tem que ter um pensamento para ele não cair nas heresias que tem até dentro da nossa mãe igreja, por causa da TL, né? Maldita TL. Leia a Bíblia e o Catecismo, que tem uma única doutrina, tem um esqueleto doutrinário que não tem quem contamine. Se você tiver com o Catecismo e com a Bíblia, você vai manter uma mesma linha doutrinária, e é uma linha que é ensinada há 2000 anos pelo próprio Cristo e seus apóstolos, né? Mas a igreja protestante, elas são cheias de divisões de outros evangelhos, né? Imagine vocês o que fala Romanos no capítulo 16, verso 17. Romanos 16, 17. Capítulo 16, verso 17. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-o, esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre com palavras adocicadas e linguagens lisonjeiras enganam os corações simples. É o que está acontecendo com esse pastor aqui, é o que Paulo está condenando aqui, esse próprio pastor australiano está fazendo, e esse outro pastor brasileiro veio acusá-lo e veio mostrá-lo na situação, mas infelizmente a situação que ele não pode participar por ser, né, não fazer parte dessa esposa do Cordeiro, né, porque não faz parte do corpo de Cristo, ele vive afastado do corpo de Cristo. E Paulo continua falando sobre essa questão de divisões e fala que Deus não é confuso. Capítulo 14, verso 33 da primeira carta aos Coríntios. Por quanto Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Salve Maria, viva Cristo Rei, que Nossa Senhora de Anguera interceda por cada um de nós, São Pio de Petricina. E você, quando vê alguém falando nesses refúgios, pode ser quem for, né? Pode ser até um
um sacerdote teelista tambriqueiro, né? Que tem muito. Dentro da igreja católica tem um movimento e os irmãos de vez em quando mandam fazer um vídeo, depois eu vou fazer um vídeo mais para frente, mas tem o canal do Bernardo Couto, né, que ele fala demais, se não tem nada, é Bernardo Couto, o nome dele, o sobrenome é meio esquisito, mas é o canal do Bernardo que fala sobre a TL, pesquisa aí, Teologia da Libertação, um mal que corrompe a Santa Madre Igreja, mas eles não vão vencer, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a Santa Madre Igreja. E você que é protestante, veja, os próprios pastores acusam uns aos outros dessa questão aí, que é uma questão séria, né? Mas infelizmente quando eles falam da esposa do Cordeiro, eles denunciam, beleza, denunciar o outro pastor que está com essa invenção, né? Acho que eles falam na esposa do Cordeiro, aí eles esquecem que não tem como, porque eles estão fora do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Fora da igreja, filho, não tem salvação. Salve Maria, viva Cristo Rei.